Fala pessoal, o Getúlio, lembra? Fazer uma live aqui rapidinho sobre um tema que eu estava estudando hoje e me provocou ao ponto de eu vim fazer essa live agora aqui. Bom, eu estava estudando sobre a Belle Époque, né? Aquele período conhecido na história do Ocidente e que vai entre 1888, 87. Bom, finalzinho dos anos 80 do século XIX até a Primeira Guerra. Como o termo está dizendo, numa tradução livre, a Bela Época. Por que isso ocorreu, essa bela época? Bom, foi devido à segunda Revolução Industrial. Então, nasceu uma utopia de que o mundo agora vai. Segunda Revolução Industrial, em linhas gerais, é aquela que proporcionou sair do carvão para motor de combustão, petróleo, né? Da iluminação da vela para a iluminação elétrica, da máquina de vapor para a máquina a motor, né? Então, essa transformação todinha tecnológica, telefone, automóvel, os bens duráveis, né? E depois, num segundo momento, a televisão. Então, isso gerou um sonho do mundo perfeito, daquela sensação de que nós estamos vivendo a melhor época. Isso entrou em todos os aspectos da vida, né? Até né, a arquitetura mudou. Rompeu com o passado arquitetônico e trouxe essa nova arquitetura que nós conhecemos hoje. Né? Mais vidro nas paredes, mais janelas, menos porta. Então, assim, essa nova arte, esse novo estilo. Então, tudo isso gerou nas pessoas um sonho de que agora a coisa vai dar certo. Por quê? Porque nós temos um conhecimento científico, uma medicina científica, uma tecnologia avançada. Né? A Revolução Industrial entrou na sua segunda fase. Ou seja, os meios de comunicação, os meios de transporte se tornaram mais ágeis. As distâncias se diminuíram. Né? Dentro do continente europeu, vamos colocar assim, que é o continente da época, né? E aquela coisa da geopolítica, do império, a ideia de império, né? Daí o termo imperialismo. O que é a ideia de império? Império é uma dominação que você faz sem precisar estar lá, num dado território. Né? Através da sua cultura, através da forma, da política que você quer implementar, através do seu poder econômico, através do seu poder aquisitivo. Né? Então, assim, é justamente sobre isso. Então, não tem como a gente dizer que não tinha como não sonhar nessa época, né? Manter essa utopia. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, a barbárie,
a matança, né? A Grande Guerra. Por isso que ela é importante, que ela foi considerada a Grande Guerra. Envolveu direta e indiretamente o mundo todo. Ela sai daquela condição de guerra localizada e passa por uma guerra ampla, todos. Né? E o que minou esse sonho? Tendo como viés a Primeira Guerra. É que uma liga que foi criada para manter a paz não cumpriu com o acordo. E esse não cumprir com o acordo também ressoou nas outras esferas da sociedade. Então toda aquela cultura, né, dos teatros, do cinema, né, dos famosos cabarés, dos famosos cafés, aquilo, depois da Primeira Guerra, perdeu o sentido. Aquela época deixou de ser bela. E pelo contrário, entrou num momento desafiador. Né? Porque logo depois da Primeira Guerra, ou a Grande Guerra, na França, a maneira de fazer política mudou. Houve uma radicalização entre as ideologias de direita e de esquerda. Então, assim, nós temos uma classe dominante, hegemônica, com poder aquisitivo, e nós temos a classe dos trabalhadores, só que agora organizada, né, através do marxismo científico. Organizou isso aí. Então, quando polariza esses dois, é o que Marx explicou, dá início à luta de classe, ideologicamente falando. A classe que detém a hegemonia do poder econômico, do poder político, tenta conservar, tenta reagir contra essa mudança desses trabalhadores agora organizados, com ideologia própria, a comunista, que vai tentar assenhorar do poder do Estado, do poder econômico, através da revolução. E dominar os meios de produção, através da revolução. Então, essa coisa na política, na França e depois para toda a Europa, e aí para o restante do planeta, polarizou o mundo, tornou o mundo distópico. Então nós estamos falando aí, final do século XIX, início do XX. Saímos da utopia da Belle Époque e entramos no distopia. Né? O sonho acabou. E os trabalhadores organizados, através do marxismo científico, ele obteve êxito num país, na Rússia. Em 1917, então, houve um golpe de Estado que pôs fim àquele período czarista, que vinha, esse poder czarista vinha desde o final do século XVII na Rússia. O antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é onde o que predomina na política são a nobreza, poder da igreja e uma maioria de pessoas
trabalhadoras na parte de baixo da camada social, da pirâmide social. Esse é o antigo regime. Esse termo foi cunhado lá na época do Iluminismo para justificar a sociedade francesa daquela época. Então, os iluministas partiram do entendimento de que a sociedade francesa, né, na meados do século XVIII, era uma pequena parcela no topo, aristocracia ou nobreza, o clero, e o terceiro estado, o povo, camponês e a burguesia nascente. Isso é o antigo regime. Esse antigo regime ele é desfeito quando uma classe que sai do terceiro estado, dialeticamente falando, que é a burguesia, e ela toma de assalto o poder na França e consolida o capitalismo no mundo ocidental. Por mais que a gente fale, então a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que foi antes, nos anos 60 do século XVII. E a Revolução Americana, que foi no finalzinho do século XVIII. Então vamos lá, a peculiaridade, a diferença dessas outras duas revoluções burguesas. A inglesa, ela manteve a coisa da nobreza e ela ocupa, a burguesia ocupa o parlamento, o legislativo. Quem faz as leis na Inglaterra é a burguesia, mas o poder da família real continua. Ele é conservado. Então, o que a burguesia queria era ter o poder de fazer as leis. Nos Estados Unidos, ela é burguesa também, só que ela tem uma condição. Lá era colônia da Inglaterra. A revolução lá, ela rompe com o pacto colonial entre metrópole e colônia. Então não havia antigo regime nos Estados Unidos. Havia as 13 colônias na América inglesa contra o poder metropolitano da Inglaterra. Isso é rompido de forma revolucionária. Agora na França não. Na França houve a ruptura com esse antigo regime e implementa-se o capitalismo. Essa é a diferença. Então, mas voltando. Esse antigo regime, só para a gente ilustrar. É lógico que na Rússia teve uma outra peculiaridade, mas só para a gente ilustrar, para ficar mais fácil o entendimento do que ocorreu na Rússia e de que vai dar um sobressalto nessa bela época para onde eu quero chegar. Lá na Rússia ocorreu também a ruptura com esse antigo regime. Na França foi uma classe, na Rússia foi um partido. Partido dos Operários, Partido Democrata Socialista, que nesse Partido Democrata Socialista ele abrigava duas denominações dentro dele. A da maioria, bolcheviques, e o da minoria, mencheviques. É tanto que quando esse partido derruba o antigo regime na Rússia, o poder dos czares, o clero e essa classe que se eleva através do partido social-democrata,
ou democrata socialista, ela entra numa guerra civil. Bolcheviques, mencheviques. E os bolcheviques, liderados por Lenin, vencem essa guerra civil. E implementa, então, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, assim, é um outro cenário. Então, lembra lá dos trabalhadores, baseado no marxismo científico, papapá. Eles agora têm a sua utopia. Lembra que a Belle Époque foi uma utopia do pessoal abastado, que a gente pode colocar nos dias de hoje, seria a classe média alta. Ela sonha com aquilo. Toda aquela tecnologia, cinema, agora vai. Automóvel, tal, conforto, Segunda Revolução Industrial, Primeira Guerra tira isso. Eles entram na distopia. Agora é a vez dos trabalhadores. Sonham com essa sociedade comunista, né? Com esse fim do Estado. Com essa golpe de Estado que ocorreu na Rússia. Só que esse sonho também vai acabar. Esse sonho também vai entrar em distopia em 1991, quando é dissolvido a União Soviética. Ou seja, o século XX ele nasce com a utopia e termina na distopia, agora geral. Tanto para um segmento quanto para o outro segmento. O que eu estou chamando de segmentos? Lembra lá na França que teve esse acirramento da classe que queria permanecer com o capitalismo, conservadora, com essa classe revolucionária de cunho esquerdista, fundamentada no marxismo científico. Então, isso chegou na Europa e no restante do planeta. E a utopia dessa galera que queria essa transformação, chega ao fim em 1991. Distopia. Então vamos lá. No final do século XX, também nos anos 80, final dos anos 80, também se cria uma pequena utopia no mundo. Que também será desfeita. E aí a gente entra no ano 2000. O que marca o início dos anos 2000? Que é aí onde é que eu quero chegar. Se lá no início do século XX o que marca a distopia é a Grande Guerra, 1914 a 1918, no século XXI, o que marca essa coisa da distopia, que é o que nós estamos vivendo hoje? O 11 de setembro de 2001. Então, aquela bela época ali, né, que se criou de forma efêmera, né? Final da União Soviética, fim da história, capitalismo hegemônico, implementação do neoliberalismo, mercado financeiro hegemônico, pensamento único. Único no que sentido? A única coisa que funciona é a globalização, o mundo global, a aldeia global. Lembra disso? Então teve essa bela época, né, ali, início dos anos 90 até 2001. Praticamente, se a gente fizer uma conta matemática rápida, é o mesmo período da Belle Époque do século XX. Né? Finalzinho do século XIX, início do XX.
que é encerrado em 1914, com a Grande Guerra. E esse nosso período aí de pensamento único, globalização, não sei o quê, é encerrado em 2010, 2014, né, quando a gente também, né, já não vê com bons olhos essa globalização, já começa a mostrar esse fruto amargo, né? E na América Latina nós temos países que mostram isso, né? É só a gente acompanhar mais de perto, né? Dois assim saltam aos olhos. Então assim, então, a distopia, é isso que eu estou chamando a atenção, né? Ela permeou tudinho, desde a Primeira Guerra Mundial até agora. Só vai mudando alguns contextos e algumas conjunturas, né? Assim, pegando na ideia do Brudel, vamos trabalhar aí a média duração. A média duração para o Brudel é aquele que você data. A conjuntura e a estrutura continua a mesma. Então, esse período das grandes utopias e a distopia é a média duração. Começou lá em 1890. Aí vem, até agora. 2010, 2014. Então, assim, 100 anos. Redondinho. Pode variar um ano ou dois, para mais ou para menos. Vamos colocar essa mais de eu para os alfandegados da matemática ficarem satisfeitos. Mas dentro desses 100 anos, o que prevaleceu? A distopia. O fim das utopias. E hoje isso fica muito, muito nítido para nós. Né? Aonde que errou? Eu creio que não é aonde que errou. Eu creio que foi o projeto da modernidade é que ele foi equivocado. E hoje dá para ver muito bem isso. Né? Então, assim, o que aconteceu no projeto de modernidade? É essa coisa hegemônica do europeu. Mas a gente já vê que a coisa tinha que ter tido uma certa ressalva. Tudo bem que na época não tinha como fazer isso. Porque as fontes históricas, as metodologias da história, as teorias da história, era muito escassa, era muito poucas, né? Sem consistência. O que a gente tinha? A gente tinha um positivismo metódico do Rank, né, que profissionalizou a história, levou a história para as universidades, né, criou a profissão historiador, tanto pesquisador quanto professor, o ensino da história. Esse método é do Rank, pelo método que ele criou. Aí nós tínhamos a escola positivista francesa, que vem de um contexto peculiar, né, de que o revanchismo francês da derrota contra a Alemanha na região de Alsácia-Lorena, né, e aí é retomado, esse papel da França é retomado, né, ali por volta de 1870 até 1914, ele retoma isso aí. E aí aquela região é recuperada pela França e começa, né, de novo levar a história para a universidade na França, né, o manual, introdução aos estudos históricos,
Gustavo de Coulanges. Essa galera vai formar duas alunos eminentes, né? Lucien Freve, Marc Bloch, que vão dar uma outra cara para a história, né? A escola dos análises, a coisa da problematização das fontes, né? Combater a história historicizante, combater essa história metódica. Só o documento fala. Passou pela crítica interna e externa do documento, o documento está pronto para ser explorado pelo historiador. E o historiador, por sua vez, tem que se manter neutro, ser fiel ao que está no documento. Documento qual? Oficial, do Estado. Por que disso? Porque o Rank era um funcionário público. Então a visão dele era restrita ao que fosse oficial, ao que tivesse carimbo do Estado. Então, isso ficou latente, documento histórico. É isso. É somente os oficiais. Mas por que Rank falava tanto do documento oficial, estatal, papapá? Porque a ideia do Rank era criar uma metodologia para a história peculiar da história. Por isso que ele falava, o historiador tem que se ater ao fato histórico. Rank está querendo romper com duas grandes correntes que ainda a história se misturava: a filosofia e a literatura. Então, quando ele cria esse método científico, conhecido como metódico, baseado no documento, baseado em fatos históricos, baseado na neutralidade do historiador frente ao documento histórico, depois que ele passou pela crítica externa e interna, era possível para Rank a história ser autônoma, desvencilhada da filosofia. Não era só um saber pelo gosto de saber, de conhecer, e muito menos uma literatura. Ela passa a ser científica. Essa é a grande contribuição do Rank. Mas a história também se mostra uma outra vertente, um outro método, o dialético, marxista, científico também. Nada dessa coisa teológica, é teleológica, com a intenção de. Qual era a intenção do marxismo científico? A gente chegar na sociedade comunista. Como? Através da dialética materialista. Então isso no início do século XX também vai para a história. Mas aí, e principalmente a partir da crise de 1929, acho que o marxismo começa a ganhar um espaço dentro da universidade, dentro dos cursos de história. Tentar responder por que teve a crise de 29. Mas também em 29 foi rico para a história porque foi criada a Escola dos Análises, com os dois professores, Marc Bloch e Lucien Frege, que criticavam essa coisa metódica que eles chamavam de historicizante e reconhecia que marxismo, economia econômica também era importante. Mas tudo isso tinha que passar pelo crivo da crítica ao documento. Então, em momento algum, eles desconsiderou a contribuição do Rank, documento. O que eles questionavam era: que documento é esse?
Por que que escreveram isso nesse documento e não isso? Por que que privilegiou essas pessoas e não essas? Né? Então, assim, o Zanardi deu essa contribuição. Né? E aí, a partir dos anos 40 e 50, essa economia, o curso de economia, melhor dizendo, a ciência econômica, ela conseguiu também desvencilhar da política. Né? Que o Marx, o pensamento econômico do Marx era, na verdade, era crítica à economia política. Né? Da onde Marx parte, não é da economia como nós conhecemos hoje, é da política econômica. E aí tinha os principais pensadores da época, Adam Smith e Davi Ricardo. Né? Teoria do trabalho. É dali que Marx parte. Já nos anos 50 e 60, a economia ela passa a ser autônoma. Ela se torna uma ciência, a economia. É a ciência por excelência do capitalismo. Assim como a biologia é da vida, a história é dos homens no tempo, a economia é do capitalismo. E aí o Brodel se apropria dessa economia científica, se apropria dessa coisa do Lucien Febvre, do Marc Bloch, né? Principalmente mentalidades do Febvre e do Bloch. Só que ainda não tão aprofundada. É o Brodel que aprofunda a questão das mentalidades quando ele divide em 3 períodos. A curta, essa que eu vivencio. A média, essa que está datada. Tem uma conjuntura e uma estrutura. E a longa é a da mentalidade. É das questões culturais, práticas religiosas. É quase que imperceptível a mudança. A curta é rápido. Um regime para o outro político. Um plano econômico para o outro. Isso é curta duração. Média não. É uma estrutura, uma conjuntura. Então essa média duração é que a gente utiliza para entender essa coisa da utopia, da distopia, lá no final do século XIX, início do XX, e agora a conjuntura e a estrutura mesma. O debate é que agora a coisa acirrou. Agora estamos só na distopia. Agora é como se fosse assim, só vou usar o termo só para entender o momento. É como se a humanidade, além de ter parado de sonhar, ela entrou numa depressão profunda. Esse é o contexto que abre o século XXI. E o evento que remeteu a isso é o 11 de setembro. Era impensável na época, aquele período, aquele ataque terrorista ao World Trade Center. Era impensável aquilo. E aquilo aconteceu. Então, se eu já vinha capengando da coisa do sonho, e com esse evento do 11 de setembro, aí agora que eu parei de sonhar de vez, e para piorar a situação, minha esperança foi pro pau. Minha crença, que já era quase zero, agora zerou, foi de tudo. Então, assim, se a gente olhar, vamos olhar assim, mais apurado, mais rápido, parece que a humanidade ela está regredindo. Né? Pedra polida, pedra lascada, pedra lascada, pedra polida, idade dos metais. Formação da sociedade, propriedade privada, família e Estado. Pronto, história.
E aí a coisa veio até chegar no final do século XIX, a Belle Époque, que o negócio dissolve no ar para todo mundo ver. E a gente entra nesse período da pós-modernidade, com as mesmas características da Belle Époque. A diferença aí é que a hegemonia não está mais na mão do europeu. Está na globalização. O mundo é global. Por isso que nós temos hoje União Europeia, hegemonia Estados Unidos, a China, América Latina, Índia, a Rússia, Sudoeste Asiático e a Oceania. Está globalizado, tá, mas cada um com suas peculiaridades. O que tornou complexo tanto a análise quanto a compreensão do momento histórico. E aí, de novo, outra contribuição dos análises. Agora, a terceira geração. Pegando o termo de Peter Buck. Primeira geração são os fundadores. Segunda geração, o Brunel. A terceira geração, que vai tratar de novos temas, novas abordagens, novas metodologias. Pierre Nora, Philippe Arrier e Companhia Limitada. A história ganha outra dimensão. Tem novos documentos, novas abordagens. Ela se associa de forma interdisciplinar com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia. De certa forma, ela fica mais sofisticada, ela fica mais rica. A interdisciplinaridade proporciona isso. A história agora ela passa a ser serial. Ela passa a ser de sujeitos. Os sujeitos históricos, tanto os de cima como os que não falavam, mulheres, crianças, imigrantes, derrotados de guerra, refugiados, todos agora conseguem falar. Através da metodologia da história oral. Essas pessoas têm voz e vez agora. Então a história fica rica a partir da década de 70. Essa nova história que debruça sobre esse mundo distópico, esse mundo sem utopia. Então, assim, interessante a gente ver que o Brodel tinha razão. A média duração, a conjuntura e a estrutura continua a mesma da Belle Époque. O que mudou foi o cenário, os personagens. Não é mais uma classe. Não é mais uma questão política. Não é mais um sonho de uma sociedade melhor. Agora a grande discussão é esse mundo globalizado. É essa sociedade diluída, essa sociedade líquida. É isso agora, o debate. Só que agora a história, ela não está sozinha. Ela está aberta. Ela está dialogando com as outras disciplinas. Essa é a grande contribuição dos análises.
né? Igual a crítica que faz a essa escola, essa nova história, esse novo paradigma de fazer história, de ver a história, de escrever a história, a prática de ensinar esse tipo de história. A grande crítica é ela se tornar migalhas. Ela perder esse projeto inicial dela, totalitária, tanto no Rank quanto no Marx. Ela abriu demais. Ela dialoga com muitas disciplinas. Né? Corre o risco de se descaracterizar. Essa é a crítica que fazem. Mas será? Eu posso muito bem manter o meu posicionamento político, ideológico, papapá, papapá, e absorver, apropriar dessa história nova. É lógico que terei meus interesses. Não, tem escolas que não me interessam. Tem outras que me interessam para mim buscar a fundamentação que eu preciso para consolidar a minha ideologia, a minha teoria, a minha metodologia. Eu acho que isso é que é o bom dessa história nova, é poder ir lá, absorver o que tem, apropriar do que tem de bom, que eu vejo que isso vai servir para o que eu quero, e reformular a teoria que eu escolhi defender e a metodologia que eu estou utilizando. E fazer a minha contribuição mínima para isso. E aí o que eu consigo fazer? Eu consigo voltar para aquela utopia inicial. Só que, lógico, ciente de que não é a saída. É o caminho da construção do novo. Eu acho que a escola do Zanardi, para mim, hoje, ela é encarada assim, como a construção de um outro caminho para a história. Rank teve seu mérito, Marx teve seu mérito, mas lá se vão 200 anos. Né? Vamos olhar agora, a história agora. Esses últimos 60 anos, que é onde ela começa a ficar rica, onde ela começa novas ferramentas, novas abordagens, novos métodos. E aí sim, escolher a ferramenta ideal aí esses novos métodos, para mim poder entender essa sociedade líquida. Essa sociedade distópica, sociedade fria que se tornou. E aí sim, a psicologia social, a ferramenta imprescindível, a própria antropologia, a própria sociologia. Então, essa interdisciplinaridade se faz presente e necessária nesse momento. É muita pretensão a gente achar que a história vai dar conta, não vai. Ela tem que ir para as outras ciências, ela tem que dialogar com as outras ciências. Né? As ciências sociais. Né? Então, assim, essa que é ela tem que voltar àquela condição do século XIX, ser a mestra da vida. Esquece a função primordial da história. É mestra da vida. Através do estudo do passado, eu consigo compreender o presente.
e sinalizar para qual futuro a humanidade está caminhando. Acho que esse é o ponto X da história. É a essência da história. É isso. É se apropriar do passado. Dentro desse presente que eu estou. Que eu vou lá no passado, aproprio dele. E aí eu vou entender esse presente. E sinalizar para um futuro possível que a sociedade está caminhando. Mas não no sentido profético, de cravo lá. Não. É no sentido igual o Gramsci falava, do devir. Pode vir a ser que aconteça isso. Né? Então, assim, pode vir a ser que aconteça isso. Por que o devir é importante? Porque é para as próximas gerações que vão nos ver como passado, entender que a gente também via como um devir o futuro que eles estarão vivendo. Acho que essa foi uma outra sacada do Gramsci. É querer tentar adivinhar lá. Não, é um devir. A possibilidade de isso aqui acontecer. Porque daí esse devir fica mais fácil para gerações futuras entenderem que nessa época nossa, que para eles será o passado, a gente achava que tal coisa poderia vir a ser. Eles é que vão dizer se foi ou se não foi. Acho que esse é o caminho novo agora da história. Para a gente sair desse emaranhado chamado distopia e voltar para uma utopia. Só que agora não aquela utopia ingênua, mas a utopia do devir. Pode acontecer isso. Né? Então, assim, acho que esse é o que me provocou a refletir hoje sobre esse estudo que eu fiz da Belle Époque, foi isso. Né? Reconhecer a distopia, beleza, fato. Mas também, historicamente, sinalizar para uma utopia agora no viés do devir, poderá acontecer. E não querer achar que vai acontecer. Acho que não sei se ficou claro. Mas eu prometo que eu volto nesse assunto lá na frente. Valeu, pessoal. Um abraço. Até.